Gente, vocês sabem o que está aqui na minha mão? Olha lá. O que é isso, Dr. Rodrigo? É um músculo. Que maravilha! Que maravilha! Hoje no nosso episódio da nossa aula com o Dr. Rodrigo, aprendendo com o Nutri, vamos falar de proteínas. Dr. Rodrigo, o que é a tal da proteína? Por que ela é importante na nossa dieta? Quanto consumir de proteína? Conta pra gente. Vamos lá, temos os chamados macronutrientes, que são nutrientes que precisamos consumir em grande quantidade, por isso que são macro. E a proteína é um deles, os outros são carboidratos e gorduras. As proteínas são as principais reparadoras, ou seja, depois que você fez um esforço físico, você vai precisar de proteínas para reparar o seu músculo, que também é uma proteína, e reparar significa que durante o exercício é normal você ter microlesões induzidas pelo esforço físico, e as proteínas elas vão deixar com que aquela massa muscular, com aquelas fibras musculares, fiquem renovadas para um novo estímulo que você for fazer. Por isso que elas são tão importantes, porque se você não tiver uma boa recuperação, a tendência é que você tenha um prejuízo no seu desempenho e um risco aumentado de lesões. Mas o ponto que eu quero colocar é que muita gente vem achando que quanto mais proteínas eu comer, melhor vai ser para o meu físico, para a minha performance, e acham que proteína não engorda. E isso não é uma verdade. Então vamos falar um pouco mais sobre isso? Vamos! Proteína engorda, Dr. Rodrigo! Até eu tô chocada com essa, porque a dieta que todo mundo fala é se você tá com o tal do percentual de gordura acima, capricha na salada e na proteína que você vai melhorar, mas em excesso ela pode prejudicar, é isso? Esse é o ponto. Tudo que você oferece em pequena quantidade vai ficar abaixo do que você precisa. Tudo que você oferece em grande quantidade vai ficar além do que você precisa. E aí esse além, ele um pouco vai ser eliminado nas suas fezes, mas um pouco vai ser acumulado em forma de gordura corporal. E com as proteínas não é diferente. Infelizmente, se você consumir, por exemplo, num rodízio de japonês, 5 temaki, comer 2 barcas de sashimi, comer vários sushis que ali estão, você bate ali. Meu Deus! E essa é uma realidade, você bate 500, 600, 1 quilo de peixe só no rodízio, e você precisaria mais ou menos de umas 120 gramas, que é um filezinho grande, que já seria o suficiente para aquele momento, e nós temos uma capacidade limite de aproveitamento da proteína, e tudo que você deixa de aproveitar, eu reforço, um pouco vai ser eliminado e um pouco vai ser acumulado, e esse acúmulo pode também gerar um acúmulo de gordura no seu corpo. Então muito cuidado, proteínas são importantes, mas o excesso vai ser prejudicial para o seu físico e também para a sua performance. Ótimo, explica pra gente então, um jogador de futebol, quais são as fontes de proteína que ele pode comer no dia a dia dele? Que legal, importante. As proteínas, elas são principalmente de fonte de origem animais, né? Então vamos colocar aí os laticínios, que são leite, os queijos em geral, mas muito cuidado, porque o queijo, realmente aqueles mais amarelos tendem a ser mais gordurosos, e eles sendo mais gordurosos, eles são mais calóricos. Então cuidado, porque, por exemplo, eu tenho uma exemplificação de um queijo branco e um queijo amarelo. Por que que esse queijo amarelo tem essa quantidade? Porque esse queijo amarelo é mais calórico, então esse pedacinho equivale à quantidade de calorias desse pedação de queijo branco. Podem comer os dois? Sim, os dois são possíveis de você consumir, só que esse você não pode consumir a mesma quantidade da fatia do queijo branco, porque esse queijo branco é mais magro, e são boas fontes proteicas. Então, reforçando os laticínios, os leites, queijos e também iogurtes, que são alimentos muito consumidos. De forma geral, cuidado com as versões integrais, também é bacana de compartilhar. Se você comparar alguém que toma 1 copo de leite por dia, sendo que esse copo de leite é desnatado e o outro consumiu 1 copo de leite na versão integral, somando em 30 dias, aquele que tomou a versão integral, ele tomou uma quantidade de calorias equivalente a 17 copos de leite a mais do que se ele tomasse a versão desnatada.
Você entendeu? Então, entendi. o desnatado, ele tem uma quantidade de calorias que é quase a metade daquela oferecida pelo leite integral. Pela gordura. Pela gordura. E às vezes, poxa, eu sei que ele tem menos sabor, que ele é mais ralinho, que ele parece água, que muita gente fala, mas normalmente você não toma ele puro. Você vai misturar com uma banana, você vai misturar com uma aveia, né? E aí com café. E poxa, pensa nesse a longo prazo, né? Então tudo que você for fazendo diferente todos os dias, em 30 dias dá esse nível de diferença. Então tenta pegar as opções mais magras, é isso que eu quero dizer, né? Então na hora de escolher o queijo, na hora de escolher o leite, na hora de escolher o iogurte, mesmo aquela versão desnatada, que não tem sabor, que ela é mais azedinha, mistura com uma fruta, né? Mistura com alguma coisa que vai dar esse sabor doce mais acentuado, mas que não seja o açúcar que já vem naquelas versões que já são doces, encontradas no mercado. O açúcar não é bom para você. Além disso, temos as carnes, né? O frango, aí tentar escolher as partes mais magras, como o peito, vendido em forma de filé. Tem as carnes vermelhas com destaque para o patinho, que é uma carne de um custo-benefício bom, né? E que tem uma quantidade de gordura baixa. Mas as outras opções também, se quiser pegar um músculo, um lagarto, um coxão mole, outras opções, né? Um contrafilé tirando as gorduras expostas. Acho que essa é uma dica importante. Pô, viu gordura naquela carne que você está comendo? Joga fora, isso não vai te fazer bem, né? E é um cuidado que pode fazer a diferença no seu resultado. Além disso, temos os ovos, que aí você pode escolher ovo caipira, ovo de granja, pode ser ovo de codorna, aí pode ser ovo cozido, pode ser ovo mexido, pode ser omelete, pode ser um ovo frito com pouquíssimo óleo, não precisa fazer aquela imersão, né, como batatinha frita, né, que você joga muito óleo e faz mais óleo que ovo. Não tem essa necessidade. E não tenha medo de consumir vários ovos no dia, porque o seu corpo não sabe se você está comendo carne ou ovos. Para ele é proteína. Então, se você consome carne no almoço e no jantar, por exemplo, você poderia consumir ovos no almoço e no jantar, no lugar das carnes, se você assim preferir. Que legal, doutor Rodrigo. Então, por exemplo, se o orçamento está apertado de uma família e eles têm que fazer uma escolha e só dá para ter mistura, ou seja, uma carne, um frango, um peixe no almoço, no jantar pode ser arroz, feijão e ovo? Sem dúvidas, é uma ótima opção. O ovo é riquíssimo em proteínas e em outros nutrientes excelentes para a saúde. E você pode consumir, por exemplo, um jovem de 70 quilos, que pode ser uma média. Se ele consumir 3 ovos no almoço e 3 ovos no jantar, acredite, isso não é um exagero e isso está alinhado a um pedaço de carne em relação à quantidade de proteínas que você consumiria. É o equivalente. Então, tanto faz para o seu corpo se você come proteína em forma de carne, ou de frango, ou de peixe, ou em forma de ovos. E eu coloco desse jeito porque muita gente acha que o ovo eleva o colesterol. Ele vai aumentar no mesmo nível que a carne aumentaria. O que faz aumentar o colesterol? É o consumo abusivo. E como a gente está colocando aqui que 3 ovos equivalem a um bife, você consumindo 3 ovos, você não está consumindo de forma abusiva, exagerada, e você não vai ter prejuízo no seu exame de sangue. Doutor Rodrigo, o que aumenta o colesterol é o McDonald's, né? E não o ovo. O cara tá comendo 3 ovos por refeição e aí à noite ele saiu do jogo e detonou 3 Macs, isso que aumenta o colesterol, não é isso, doutor Rodrigo? As frituras de forma geral, os fast foods, você tem que evitar ao máximo. São alimentos de baixo valor nutritivo. Por que eles são tão baratos e tão rápidos de serem feitos? Porque eles têm muitos conservantes para que ele possa lá ser rapidamente feito. Eles colocam muita gordura para dar sabor, por isso que eles são mais gostosos do que o lanche que você faz em casa. E essas frituras trazem uma série de comprometimentos para a saúde, inclusive o aumento desse colesterol. Então você tem que fazer as melhores escolhas. Por que você não, ao sair do jogo, vai para sua casa, faz um lanchão, pega um pão com ovo, pega um pão francês com miolo. Que delícia! Oh, deixa a gema mole, a dica. Não, mas isso é preferência. Mas a gente brinca, mas é muito comum muita gente hoje ir pro lado dos fast foods, acreditando que porque gastou energia pode comer, que isso não vai ser um problema.
mas você está colocando álcool num carro que deveria receber gasolina. E aí você, até como eu falei, consegue fazer esse carro andar, mas vai andar de que jeito? Você não poderia ter colocado o melhor combustível? Além do que, você não poderia ter economizado para você ter ali uma saúde financeira, ficar um pouco mais tranquilo. Tudo isso é importante para a sua vida, né? E aí você fazendo essas escolhas, e um ovo é super rápido de ser feito, escolhe o jeito que você quiser, né? O ovo salva, sempre. Salva, é uma boa opção. E também destacar que hoje, se você observar, o feijão é uma fonte de proteína que pode contribuir dentro do seu dia. Uma lentilha também vai ajudar, são alimentos que às vezes a gente nem comenta, mas que, poxa, 2 conchas de feijão já equivale uma quantidade bacana de proteína dentro do seu dia, né? Isso já soma também, às vezes você não está com condição de ter a mistura ali no jantar, já comeu uma mistura no almoço, né? Faz um pratão cheio de arroz e feijão, que vai ser muito bom para você também e possivelmente já vai também te oferecer uma quantidade legal de proteína dentro do seu dia alimentar, que você não vai ficar deficiente nesse nutriente. E queria destacar que muita gente associa o suplemento como a solução, né? A whey protein, a albumina, proteína de soja, que é um pouco mais barata, mas será que você precisa? Se você não está em dieta baixa em calorias, que não é o indicado para um jogador que está buscando ter rendimento, né? Porque se você come pouco, você vai acabar tendo prejuízo no seu rendimento durante as atividades que você for fazer. Então, muito cuidado em fazer dieta durante um momento de tanto pré-temporada quanto principalmente temporada. Você precisa comer bem para que você tenha rendimento, né? Tenha energia para fazer tudo que você precisa. E você comendo bem, você já vai ter tudo que você precisa. O suplemento, ele só complementa uma alimentação. E você precisa de um complemento, que é o suplemento, quando você come muito pouco, que não é o caso de jogadores. Jogadores comem 3.000 calorias por dia tranquilamente. E em 3.000 calorias você tem todas as vitaminas, todos os minerais que você precisa e todos os macronutrientes, se você comer comida de verdade. Não adianta você comer bolacha, chocolate, salgadinho, fast foods, achando que o importante é bater as calorias. Mas qual a forma de calorias? Então, se você comer o basicão, né, um pãozinho com ovo pela manhã, fazer uma vitamina ou comer bastante fruta no meio da manhã, um prato clássico de arroz, feijão, uma mistura, né, para acompanhar, uma saladinha para fechar ali aquele prato. Repete esse pão com ovo à tarde, repete o almoço no jantar, pode ficar tranquilo, porque tudo que você precisa você já consumiu dentro da sua alimentação. E aí, se quiser, toma um cafezinho para dar aquela disposição, porque aí você fecha a conta, não precisa de mais nenhum outro suplemento. Olha, gente, temos aí então a dieta ideal para um jogador que não precisa se suplementar. O suplemento, ele é complemento, como disse o Dr. Rodrigo. Ah, Esté, mas todo mundo toma, será que eu não preciso mesmo? Isso também é personalizado, né, Dr. Rodrigo? Vai de casa a casa. Claro, mas não quer dizer que todo mundo toma, que tudo que todo mundo faz está certo. Muita gente faz o que o outro está fazendo sem parar para pensar ou sem consultar algum profissional. Então, claro que é personalizado, esse é o ideal, né, de você avaliar realmente qual é o ponto que ainda falta dentro da sua alimentação, mas pode ficar bem tranquilo quanto a isso, que se você consumir essa sugestão de dieta que foi falada, você já tem tudo que você precisa. E aí você não vai precisar de praticamente ou propriamente de nenhum suplemento, porque você já tem tudo que você precisa dentro da sua alimentação. E não vacila com a água também, né? Você tem uma perda durante um treino de mais de litro pela desidratação induzida, tanto pela transpiração quanto pela respiração. Enquanto nós estamos falando aqui, a gente tem uma perda de água gerada pela fala, pela respiração. Então você não pode deixar também de negligenciar, ou seja, de vacilar em relação à hidratação adequada. E é bom de colocar, só me permite esse parênteses para não ficar tão rasa essa informação, de que além da água, o suco também hidrata, né? O café, se você gostar e for tomar, também conta dentro da sua hidratação. Se você curtir um chazinho
também pode te ajudar. É muito comum um chá mate, né, um chá verde, que também é rico em estimulantes. E o tal do isotônico? Isotônico, você pode utilizar durante um treinamento como um repositor energético imediato, que chamamos, porque ele tem uma boa composição em relação à água e carboidratos, porque também é um ponto importante. Se você suplementar do jeito que você acha que deve, uma maltodextrina, uma dextrose, que são suplementos de carboidratos que são muito difundidos no mercado, você pode ter uma diarreia e não entender muito bem o porquê isso aconteceu, porque você precisa ter uma diluição perfeita entre água e quantidade de suplemento. E esses isotônicos, eles já fazem essa diluição perfeita. E eles adicionam também alguns minerais que muita gente tem medo de consumir, como o sódio. Se você parar para pensar, quando você está suando, se cair um pinguinho salgado. É salgado. Sim. Quer dizer que você precisa de uma reposição de sódio, além de outros minerais que também estão presentes nesses isotônicos, porque os estudos mostram que se você não repor, não adianta só tomar água e carboidrato, porque nós temos os transportadores dentro do nosso corpo que levam essa água e esse carboidrato para o músculo, que são dependentes de sódio. Ou seja, se você tirar o sal da sua alimentação e achar que por isso você vai ter benefício, muito cuidado. Às vezes você vai ter prejuízo na absorção dos seus nutrientes, e aí do que vale você tomar um suplemento se você não vai absorver ele de forma corretamente? Então, tudo isso que você citou de personalização, eu acho que assim, se você está pensando em investir no suplemento, investe no nutricionista, né? Investe em alguém que vai te orientar se você precisa ou não, e aí depois disso, se você precisar, você vai ter uma compra que vai te trazer resultado. Segura. E muito cuidado, a gente vai falar mais pra frente aí de suplementos com mais profundidade. É isso, gente! Nessa aula aqui sobre proteínas e hidratação, eu acho que a gente já conseguiu ter bastante informação com o Dr. Rodrigo sobre esses assuntos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Valeu!